Bom, nosso tema, né, como já sabido, é fundamentação nas decisões judiciais. Eu vou pincelar um breve contexto, passando por alguns eventuais problemas e dando algumas sugestões, de acordo com o estudo, sobre os caminhos que estão sendo adotados e como a gente pode otimizar seria a palavra, o nosso ordenamento jurídico para que ele flua da melhor maneira possível. Então, antes do Código de 16, de 2015, notava-se uma defasagem na legislação processual há décadas. E o Código veio para tentar construir um novo tipo de sistema que permitisse uma mudança radical no processo. Então, o papel do juiz, a partir disso, veio numa tentativa de equilibrar, de equiparar o poder das partes, não vendo mais o juiz como um protagonista, como era costumeiro o entendimento anterior, que o juiz tinha hierarquia, superioridade, supremacia, e que o processo era algo que caminhava, ele era feito para o juiz, entendeu? Essa ideia foi superada pelo Código, e ele trabalha agora com a perspectiva da cooperação entre os sujeitos, um processo participativo. Portanto, é um processo que exige que todos os atores dele, juiz, as partes, o MP, estejam em pé de igualdade. Se não há cooperação, não há diálogo, porque a hierarquia e a superioridade, como existia, ainda existe, mas assim, de forma mais amena, é totalmente inviável em relação ao princípio da cooperação, entendeu? Então, antes, o contraditório era apenas uma garantia formal, nada além a informação, né, que era passada para as partes sobre o andamento processual, conjuntamente com o poder de manifestação. A parte poderia se manifestar. O que houve de mudança é que agora o contraditório, que antes era só o direito das partes falarem no processo, mudou para a ideia de que agora a parte tem o direito de ser ouvida no processo. Então, a partir da parte ser ouvida, ela gerou um dever para o juiz, né? Claro. Ele já existia desde 88, mas o código veio para consolidar, visto que nesse meio tempo não foi concretizado exatamente o acesso à justiça e todos os demais princípios que tentavam equilibrar esse tipo de relação. Então, agora a lógica é que o juiz deve levar em consideração o argumento das partes para que ele construa a decisão. O contraditório que era visto no direito só como as partes participarem do processo e agora exercem influência sobre o resultado. E por consequência disso, dessa influência que as partes têm de serem ouvidas e o juiz ter que se manifestar acerca disso, elas não podem mais alegar ou serem surpreendidas, visto que elas estão cientes do que se passa durante todo o processo. Há um dispositivo no código que diz que não está fundamentada a decisão caso o juiz não examine todos os argumentos e que a parte tenha trazido e que em parte são capazes de gerar um resultado favorável a ela. Esse artigo, se eu não me engano, é o 489, parágrafo 1º, inciso 4º. A fundamentação seria assim, um discurso da decisão. É aquilo que demonstra aos destinatários e para toda a sociedade, para o ordenamento jurídico, que aquela é a melhor decisão que poderia se proferir naquele caso. É preciso, então, que a decisão seja fundamentada para que ela demonstre juridicamente, constitucionalmente,
que aquela é uma decisão legítima. É preciso que o judiciário de um Estado democrático de direito mostre as decisões que profere, se as decisões que ele profere são juridicamente corretas. A fundamentação, então, é algo essencial para a manutenção do Estado democrático de direito. O artigo 489, parágrafo 1º, esqueci o inciso, mas eu vou colocar na biografia, causou um alvoroço entre os julgadores que achavam que, né, a partir disso, né, de terem que se manifestar sobre todos os argumentos, a decisão ficaria muito longa. Mas aqui não é questão da decisão ficar longa, é que a decisão precisa ser completa, né? E completa não significa ser necessariamente longa, sabe? Dá para ter uma decisão completa e sintética, simples, ali, só ponto a ponto, circunstancial. Também tá versado no artigo 6º do Código que todos, isso aqui, esse argumento aqui que eu estou falando, eu vou retornar a ele daqui a pouco. Todos devem cooperar para que em um tempo razoável se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva. Assim como também artigo 429 barrou o decisionismo que tínhamos anteriormente. Os juízes agora ele compila para que juízes e tribunais atuem com coerência e integridade, dadas as armas para o combate ao decisionismo que hoje em dia temos, né? Mas como nunca é um divisor de águas, é sempre algo gradual, para romper o obscurantismo que ainda assim se tem hoje, e que não pode ocorrer de forma alguma, porque é um ataque direto ao Estado democrático de direito, entendeu? Ou seja, se não há fundamentação, se não há na fundamentação da decisão, ela vai ser refutada, assim como que vamos elencar nos problemas, em partes nula, e até em nível doutrinário, ela é inexistente, entendeu? Se o juiz está perante um fato e ele precisa valorar esse fato com uma norma jurídica, entramos então em um dos maiores problemas no mundo jurídico, que é a escolha / criação, porque a atividade do juiz é uma atividade criativa da norma que vai regular o caso concreto. Porque, de modo geral, em muitos casos, né, não sei se alguns aqui têm, mas eu tenho experiência de trabalhar em tribunais, defensorias, e lidar com andamento processual, ver decisões, despreza-se muitas regras impostas, o direito posto, o direito objetivo, parte de uma criação de normas decisionais que não guardam relação com a moldura estabelecida pelo legislativo. E só o legislativo tem esse poder de colocar essa moldura. O juiz é submetido ao legislativo. Ou seja, se a norma é abstrata, ela não pode regular um contrato, vamos supor, entre Joaquim e José, ou alguma norma que não seja precisa, que ela seja abstrata, ela não tem esse poder. Quem vai construir esse poder para o caso concreto é o juiz, mas ainda assim, sendo limitado para aquela moldura legislativa, ele vai ter que partir de uma decisão concreta. O juiz pode atuar com seu poder criativo, atuação criativa, como queiram, mas considerando o artigo 93 da Constituição, ele deve, né, tem o dever de fundamentação como pressuposto constitucional para as validades das decisões que ele toma. O poder criativo se limita aí, porque o juiz se limita, como eu disse, e se submete ao legislativo, como colocar normas abstratas ao caso concreto.
O juiz tem a liberdade para criar norma e decisão a partir de uma moldura. As decisões claramente não vão ser iguais, mas o referencial da lei, e essa lei que às vezes não regula, afeta. Então, como você pode notar aqui, é um problema multifatorial que envolve julgadores, que são submetidos aos legisladores, que afeta o judiciário em relação ao costume social de judicialização de tudo, um problema, né, social que tudo se leva ao judiciário para que o judiciário resolva. A demanda absurda, né, da judicialização de todo problema. E a advocacia, que eu também vou tratar mais à frente, é em relação a simplesmente ser prolixo, sabe? O tema tratado não é só um problema brasileiro, é um problema mundial. Até os exemplos que eu vi, que eu estudei sobre a Alemanha, sobre a Itália, sobre a Europa, tem esse mesmo problema. Não necessariamente os subtópicos são os mesmos, mas eles chamam de crise de motivação de sentença. E muitos doutrinadores lá fora dão isso como perdido, porque se trata quase da ideia absoluta de termos decisões amplamente motivadas como é esperado. E isso entra o questionamento de como a magistratura entende, né, o que é uma correta motivação ou o que é a fundamentação da sentença, e o que a advocacia, promotores, estudiosos encaram o que haveria de ser, o que deveria ser, as visões sobre o mesmo fenômeno, porém que não tem uma solução exata. Tem um texto do Barbosa Moreira, nos anos 70, né, antes da Constituição, que ele já falava sobre a motivação das decisões judiciais e a ligação entre a motivação de sentença e a garantia de um Estado democrático de direito. Em todas as democracias há um amplo dever de publicidade de motivação que está na base do Estado democrático de direito. Não há Estado democrático de direito se o Estado não se justifica. Entendem o tamanho do problema? Se a justificativa está certa ou não, é um critério de legalidade, mas a ausência de motivação quebra completamente a estrutura do Estado democrático de direito. Isso gera uma crise, né, chamada de legitimação, porque a decisão não se legitima perante a opinião popular, não se legitima perante o ordenamento jurídico. Decisões que não são motivadas não têm validade, não deveriam ter validade. Bom, então do vazio da fundamentação até a fundamentação complexa é um problema que passa pelo dever de julgar em toda a sua amplitude, sabe? Na linha argumentativa que, pela visão do juiz, o que o juiz enxerga é que o autor afirmou tal coisa, aí ele procura as provas, o réu contesta o pedido, porque o réu não precisa provar nada, né? Ele precisa desconstruir. O juiz olha o que o réu conseguiu alegar e dá procedência ou improcedência ao pedido formulado. O problema é que, dependendo do processo, até o processo chegar à decisão, há dezenas de argumentos formulados entre ambas as partes, às vezes, né, mais de duas partes. Então, não há como, e de certa forma é até desnecessário abordar todos eles, porque isso seria julgar o mesmo pedido como procedente várias vezes, e prolongar mais ainda. Então, só por aí já é um problema gigantesco, né? Porque vamos pressupor um processo de 6.000 páginas. Como exatamente se rebateria todos os argumentos por lá tratados? 6.000 páginas. Mas eu tratarei disso daqui a pouco, mais tarde. E para o autor, né, basta, pela visão do autor, que o único argumento dê procedência ao seu pedido. Então, ele está tranquilo. Se por acaso o réu
colocar uma contestação, veja que o argumento que o réu colocou rechaça o argumento ou não. Mas aí, às vezes, também o réu coloca vários argumentos e vamos supor, o réu coloca 6 argumentos, o juiz vai lá e rebate um único argumento de defesa. O juiz está rejeitando um argumento, mas e os demais argumentos, né? Eles deveriam ser rebatidos também? Cadê, então, a ampla defesa, que é tão defendida como um princípio, né? Um pequeno exemplo, a pequena análise que eu citei serve para enxergar a imensa batalha que é travada na jurisprudência justamente por conta dessa complexidade, entendeu? Do ponto de vista do réu, o réu também está horrorizado, pois, vamos supor, na contestação ele alegou vários motivos, N motivos para improcedência. O juiz analisa apenas um e esquece dos demais. Evidente que um réu vai impor um embargo de declaração. E só a título de curiosidade, embargo de declaração é algo muito brasileiro. Em demais locais do mundo, isso praticamente não existe ou é algo muito excepcional. Em contrapartida, enquanto embargos de declaração aqui no Brasil são quase que obrigatórios, né? Então, seria o juiz obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, né? Ao impor um embargo de declaração? A jurisprudência, para quem já trabalhou em contencioso civil, vai saber mais do que eu, que a resposta normalmente é repetitiva e até em um tom de cópia e irritação, né? Que é aquela famosinha frase. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos do réu, porque a magistratura ainda é muito inflexível e resistente a se manifestar sobre isso pelos motivos já impostos, como, por exemplo, o tamanho da fundamentação. E na advocacia também temos o impacto que vem de dois modos, sabe? Antes da decisão e depois da decisão proferida. Eu dou outro exemplo em relação aos recursos. O advogado, né, vai ter condições muito melhores de conseguir dialogar com uma decisão da qual ele decorre, discute os fundamentos, para tentar convencer o tribunal de que aquela não era a melhor decisão, se por acaso ela foi devidamente fundamentada. E o outro exemplo, né, como eu falei que são dois, e esse para mim é o fundamental e o necessário, é que tem um impacto na dedução dos argumentos que vão ser impostos pelo advogado, pelo defensor, em relação ao que o juiz vai enfrentar. Então, há de se tomar cuidado para que isso não ocasione uma itinerária do advogado, em uma atuação não cooperativa, podendo até posteriormente gerar sanções. Então, advogados, defensores, promotores cometem um erro, nós, né, estagiários, cometemos um erro de sermos muito prolixos em iniciais e contestações. Como eu, por exemplo, já vi contestações de 200 páginas. Isso se tornou comum, sabe? Principalmente com o evento da internet, onde se copia e cola chat de GPT, achar jurisprudência, 30 jurisprudências e colocar no mesmo processo, isso se torna muito pesado, né? Afinal, um único documento no processo, uma única peça do processo tem 200 páginas, né? E principalmente não conseguimos delimitar, distinguir argumentos principais de argumentos que são secundários. É isso que eu vi no meu estudo, no meu exemplo, perguntando também, né, para pessoas que trabalham nessas áreas. Por exemplo, se há uma violação no texto da lei, esse é o problema principal, entendeu? Essa é a tese jurídica a ser defendida.
Agora, em regime secundário, vamos supor, como exemplo também, diria que violou outro tipo de norma, mas a gente tem que se ater, tem que saber, né, ter o discernimento de distinguir argumentos principais de argumentos secundários. Pense, né, vocês, eu também, somos atualmente estudantes, mas que seremos posteriormente juízes, né, defensores, advogados, e agora eu coloco um dado: 135 milhões de processos pendentes. Ou seja, se você vira um juiz, você entra numa vara, vão ter 20 mil processos te esperando, fora os que vão chegando, sabe? E é essa diferença que eu queria citar, sabe? Se você pega um processo de 6 mil páginas, como você rebate todos os argumentos como juiz? E como advogado, eu diria assim, sejamos menos prolixos e mais certeiros em relação às nossas petições, embargos e tal. Porque, por exemplo, o embargo, quando ele chega numa vara que tem 6 mil processos em apenso, minimamente o juiz vai conseguir ver a sua decisão daqui a 5, 6 anos. Então, é extremamente circunstancial que estagiários, advogados, sejamos menos prolixos em relação à delimitação do que seria a nossa peça. Não é necessário, como por exemplo, uma peça de direito do consumidor, compra casada, ela precisa realmente ter 14 páginas para algo que já é extremamente conhecido, a não ser por puro rebuscamento, costume, já que a gente já tem. Bom, essas foram algumas reflexões. Espero que a sala complemente, pense sobre isso. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou apresentar o trabalho começando pelo artigo 93 da Constituição Federal. Julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos, as próprias partes e os seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o intervalo público à informação. Sob o prisma constitucional, Ferreira Lima e Ferraz Nogueira destacam: ao estabelecer que todas as decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, o artigo 93, inciso 9, consagra o devido processo legal na medida em que possibilita ao agente do fato a impugnação da decisão. É que a fundamentação estabelece a relação entre o dispositivo e a necessidade da custódia cautelar. Não só. 5. Inciso 5. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Prosseguindo, eu digo: a prisão sempre deverá ser atrelada aos critérios de fundamentação e motivação. A pertinência jurídica da cautelaridade quanto ao periculum libertis está prevista no artigo 312 do Código Processual Penal. Por essa razão, no momento em que se verifica a efetiva fundamentação, tem-se como decorrência lógica a inversão do ônus da prova quanto à necessidade da custódia cautelar. No artigo 315, parágrafo 2º da Lei 13.946 de 2019, consta:
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que limitar-se à indicação ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. 2. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Para não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, limitar-se a invocar precedente ao enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem a demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 6. Deixar de seguir o enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. A Constituição Federal prevê a necessidade de fundamentação, mas o que acontece é que ainda há juízes que não seguem estritamente esse direito, apresentando fundamentações incompletas ou mal feitas, como, por exemplo, a negligência em relação a tudo que ele deveria fundamentar, ou seja, fundamenta parte do texto, mas não contempla nessa fundamentação tudo que por obrigação deveriam ser feitas. A fundamentação deve ser feita de forma que não seja resultado de clamores externos ou do povo, pois caso contrário a fundamentação iria se transformar em uma instituição de controle populacional e não uma bem feita pelos legisladores e não por conflitos populares do que a jurisdição que segue as normas, sendo uma delas a imparcialidade, como princípios como o juízo natural. Obrigado. No final do ano de 2019, foi publicada a denominada Lei Anticrime, a qual, segundo os legisladores, veio para aperfeiçoar a legislação penal e processual penal vigente. Muito embora o projeto da Lei 13.964 de 2019 tenha sido propagado por seus precursores de que a função seria de endurecer o sistema penal como um todo, o fato é que ela trouxe diversas inovações interessantes, como, por exemplo, o disposto no artigo 3º-A, que reconhece a estrutura acusatória do processo penal. Como já citado anteriormente pelo meu colega, para o presente debate, a inovação que merece destaque se encontra no título 9 do Código de Processo Penal, mais precisamente no parágrafo 2º do artigo 315. Malgrado o referido dispositivo esteja inserido no título das cautelares, o parágrafo 2º deve ser aplicado em toda e qualquer decisão judicial proferida, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Esta inovação do CPP regulamenta o preceito constitucional já existente, conforme se verifica no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O artigo 315, parágrafo 2º do CPP não determina apenas que o juiz fundamente a decisão proferida, ele vai além. O dispositivo elenca hipóteses que não podem ser consideradas como fundamentação legal. Ou seja, não basta o magistrado profira decisões extensas recheadas de fundamentos de direito e de termos genéricos, ele deve respeitar os parâmetros listados no artigo. Não se pode esquecer que antes mesmo da publicação da Lei Anticrime já havia precedentes dos tribunais superiores no sentido de que decisões genéricas e abstratas não podem ser consideradas válidas. No entanto, agora com o regulamento infraconstitucional, esta exigência ganha força. Na prática, é muito comum, por exemplo, você se deparar com decisões de prisão preventiva, alegando que o cárcere prematuro é necessário para resguardar a ordem pública, pois o crime X é de alta periculosidade e afeta toda a sociedade.
de que a prisão preventiva deve ser decretada para não gerar a sensação de impunidade ou de que a prisão se justifica para a credibilidade das instituições. Todavia, esses fundamentos por si só não são aptos para tornar a decisão válida segundo os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º, sobretudo decisões responsáveis em restringir o direito tão importante quanto o direito à liberdade. A hipótese elencada no inciso 4 também é importante, uma vez que o juiz, ao não aplicar o enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deverá demonstrar os motivos pelos quais o enunciado invocado não se aplica no caso concreto. De outra forma, não poderá ainda utilizar enunciados de precedentes ou súmulas sem explicar por qual razão se enquadra no caso em análise, como deixa evidente o inciso 5º. Isto é, as hipóteses trazidas pelo artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal possuem inegável relevância jurídica. Isso porque o processo penal não pode ser visto como uma mera formalidade para condenar alguém. As garantias e procedimentos nele previstos devem ser resguardadas por todos, juízes, promotores e advogados. É inadmissível em um Estado democrático de direito que alguém seja denunciado, preso ou condenado sem saber por quê. A importância da fundamentação é justamente essa: tornar claro os motivos ensejadores da decisão a fim de viabilizar eventual impugnação técnica.